Olá, eu sou a Paula Viana Mendes. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa aula sobre como crescer o seu Insta de desenho. E a primeira coisa que eu queria fazer, antes da gente começar o conteúdo da aula em si, é te falar um pouco sobre mim, quem eu sou. Você já me conhece como professora de desenho e pintura. No meu Instagram eu compartilho dicas, tutoriais, carrosséis, né, sobre desenho e sobre pintura. Mas ao longo dos últimos meses eu tenho compartilhado também dicas sobre Instagram para desenho. E foi através desses posts que eu percebi duas coisas muito importantes e o motivo de eu ter criado essa aula, de eu estar compartilhando essa aula com você. Eu percebi que muita gente que me segue tem interesse nesse tema de Instagram para desenho, crescimento do Instagram para desenho. E eu percebi que as coisas que eu venho estudando nos últimos 2 anos sobre marketing digital, sobre redes sociais, sobre Instagram, são conteúdos que podem ajudar muita gente. Então, foi por isso que eu decidi gravar essa aula. Antes de ser desenhista, né, de ser professora de desenho, eu sou também comunicadora, eu me formei em comunicação social em 2006, foi a minha primeira graduação. E sempre gostei de compreender as mídias, né, de atuar nas mídias, de criar conteúdo digital, certo? O Instagram ele me possibilita, né, ele é um veículo de criação, onde eu compartilho minhas criações nesse sentido, como comunicadora, como designer, né? E em 2014 eu fiz também uma graduação em artes visuais, que foi justamente quando eu estava no período de transição, né? Eu trabalhava com design gráfico, decidi trabalhar com desenho e foi quando eu fiz artes visuais para poder me tornar desenhista. Eu criei o meu Insta em junho ou foi julho de 2015. Inclusive eu já tinha até gravado em outros vídeos, eu achava que tinha sido em 2014, mas na verdade foi 2015. E desde lá, né, como que eu cheguei aqui no Instagram? Basicamente as pessoas estavam usando o Instagram, não sabia de nada sobre o Instagram, como qualquer rede social, né? A gente vai parar no Facebook porque as pessoas dizem que estão usando o Facebook. E aí eu cheguei aqui no Instagram meio que de paraquedas, sem conhecer nada, sem saber o que era algoritmo. Acho que nessa época as pessoas nem falavam direito sobre essa questão de algoritmo. O Instagram ainda nem era do Facebook, certo? Mas eu cheguei aqui assim sem conhecer muito e basicamente o que eu fiz foi sair compartilhando meio que na doida mesmo os meus desenhos aqui no Instagram, sem muito critério, sem saber como é que funcionava, sem saber como fazer assim um Instagram bonito, né? Só depois de usar o Instagram, depois de anos, que eu vi que as pessoas organizavam o feed, que as pessoas procuravam postar fotos da maneira mais bonita possível. Então foram coisas que eu fui percebendo ao longo dos anos, conforme o uso, certo? Eu vou já colocar para você ver como que era o meu feed no começo, quando eu comecei a usar o Instagram, como ele era bagunçado, certo? E eu também usava o Instagram muito esporadicamente. Assim, postava hoje, postava quando eu desenhava, passava, sei lá, uma semana, 2 semanas, chegava a ficar meses sem postar, e aí depois postava de novo, né? Então era algo, durante mais ou menos uns 2 ou 3 anos de uso de Instagram, era algo, assim, bem casual mesmo, né? Usava porque as outras pessoas estavam usando, não entendia direito qual era a hype, postava de qualquer jeito, postava esporadicamente. E de uns anos pra cá, as redes sociais elas vêm cumprindo um papel, né, de distribuição de conteúdo cada vez mais forte, né? As redes sociais têm crescido muito no Brasil, né? O Brasil, se eu não me engano, ele é o segundo no ranking de uso de Instagram, perdendo apenas para os Estados Unidos. E aí isso começou a me chamar a atenção, né? Em 2017 eu fiz um mestrado em psicologia com foco nos processos criativos. E eu terminei esse mestrado em 2019, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, mas ficou o conhecimento, né? Eu comecei o mestrado para poder, de repente,
ensinar nas universidades, né, produzir conhecimento acadêmico, mas detestei a experiência. Mas ficou a questão do conhecimento, e aí eu me vi nessa situação com algum conhecimento para compartilhar, né, mas completamente desmotivada de continuar no ambiente acadêmico de uma universidade, de uma faculdade. E foi então que eu comecei também a fazer cursos aqui pela internet, cursos online, cursos digitais, né? E quando eu comecei a fazer esses cursos, eu comecei a perceber o potencial da internet nessa questão da distribuição do conteúdo, do compartilhamento de conhecimento, né? Eu era uma pessoa bem cética até então em relação à internet, era uma pessoa que pensava que, sei lá, se a pessoa tentava me vender um curso online, tinha alguma pegadinha, né? Ou então pensava, por exemplo, coisas do tipo, não deve dar para aprender realmente conhecimento através de curso online, né? E aí, ao mesmo tempo, paralelamente a esses pensamentos, né, limitadores, eu comecei a consumir muito conteúdo na internet, comecei a ver aulas gratuitas no YouTube, né? Comecei como eu falei pra vocês, a fazer cursos gratuitos e eventualmente a fazer cursos pagos. E ao fazer esses cursos pagos, eu percebi que dá muito sim para aprender aqui na internet, dá para aprender muito conteúdo, e isso começou a me empolgar, porque eu tinha todo aquele conhecimento para compartilhar, que eu tinha aprendido ao longo de 9 anos de trajetória acadêmica, né? Fiz comunicação social, fiz artes visuais, fiz mestrado, e tinha todo esse conhecimento para compartilhar, mas meus planos de compartilhar, né, no ambiente acadêmico acabaram indo por água abaixo. E foi assim que eu vim parar aqui na internet, foi assim que eu comecei a dar mais atenção ao Instagram, foi assim que eu comecei a querer entender como é que realmente se joga o jogo por aqui, como é que o Instagram funciona, o que é esse tal desse algoritmo que todo mundo fala. Mais importante, né, ao analisar a minha conta de desenho, nessa época, em mais ou menos assim, 2019, junho, julho de 2019, eu tinha cerca de 900 seguidores, né, então querer entender por que eu tinha esses seguidores, por que eu não tinha mais seguidores, né, porque a gente vem parar aqui no Instagram, quando a gente é desenhista, naquela esperança, né, de que a gente acha que simplesmente postar a nossa arte aqui já vai um monte de gente ver, sua arte já vai estar sendo divulgada e de repente algum olheiro, algum agente, alguma agência, né, algum diretor de arte, alguma pessoa vai ver a sua arte, vai querer lhe contratar, né, e na verdade não é bem assim. Né? Depois de passar 2 anos estudando, continuo estudando sobre Instagram, eu compreendi que definitivamente não é bem assim. Não basta você chegar aqui, colocar a sua arte e bum, já vai explodir. Eu acho que eu nem preciso falar isso, né? Eu não sei quanto tempo você tem em sua conta. Eu tô assumindo que se você tá aqui vendo essa aula é porque você tem interesse no assunto Instagram para desenho, você tem um Insta para desenho, ou tá interessado em ter uma conta de Insta para desenho, para compartilhar os seus desenhos, certo? E quem já tem uma conta de Insta para desenho, não sei quanto tempo você tá aqui compartilhando seus desenhos, mas uma coisa é certa, não é simplesmente chegar e jogar os desenhos de qualquer jeito e torcer para tudo dar certo, para uma pessoa importante ver o seu desenho, de repente você já é um artista famoso e já tá vivendo de commission e já tá sendo chamado para ilustrar, sei lá, tá em agência, em cantos e etc. Não é assim que funciona, acho que eu nem preciso, assim, dizer isso no sentido de que no dia a dia você já vê que é bem difícil crescer aqui organicamente no Instagram, né? E foi com essa sensação de que é bem difícil crescer organicamente no Instagram que eu comecei a estudar loucamente. Comecei a assistir vídeos todos os dias, consumir material todos os dias sobre Instagram. Através de diversos meios, né? Assim, seguindo influencers, seguindo marqueteiros, seguindo agências de comunicação, lendo muito na internet, procurando no Google e lendo muito na internet. Nos últimos 2 anos, eu venho tentando aplicar todo esse conhecimento sobre Instagram no meu Instagram. Eu decidi me tornar produtora de conteúdo, certo? Decidi trazer meus cursos, trazer meu conhecimento para a internet. E eu comecei a ajeitar meu Instagram, né? A aplicar aquele conhecimento que eu comecei a pesquisar sobre. E foi nesse processo de criação de conteúdo, meu processo diário de criação de conteúdo é basicamente compartilhar dicas, mini aulas, mini cursos, tutoriais, né, conteúdos teóricos e práticos
sobre desenho e pintura aqui no Instagram, além de compartilhar as minhas próprias artes, certo? E um belo dia eu tava criando o meu conteúdo, né? E aí eu pensei, eu vou incluir aqui alguma dica sobre Instagram para desenho. Eu vejo que meus alunos, outros desenhistas, estão sempre reclamando, né, de algoritmo, que não conseguem crescer, né? E eu vou incluir aqui alguma dica e vou ver no que dá. E aí, quando eu fiz isso, a primeira vez deu super certo. Eu tive um retorno interessante, interações interessantes, certo? A partir dessa postagem, isso me empolgou, porque eu percebi que eu poderia incluir nas minhas linhas editoriais conteúdos sobre Instagram para desenho. Hoje em dia, uma outra coisa que me motivou a tá trazendo esse conteúdo é porque hoje em dia, quando eu compartilho post com esse conteúdo de dicas de Instagram para desenho, tá entre os meus top posts, certo? Tá entre os meus posts mais curtidos, comentados, compartilhados e salvados, certo? Então eu percebi, sim, as pessoas que me seguem têm interesse nesse assunto, né? E aí foi assim foi isso que me motivou, assim, de trazendo esse conteúdo para vocês, tá certo? E aí, assim, né, completando essa parte de quem sou eu. Você tá vendo, vou colocar agora aqui um slide para você ver, certo? Você pode ver que eu não sou uma pessoa que tá aqui, que tem mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 500 mil seguidores, certo? Eu sou uma pessoa como você, uma pessoa que tá tentando crescer no Instagram, como eu falei pra você, que estuda todos os dias sobre esse assunto, certo? Em 2019, metade de 2019, julho de 2019, mais ou menos, eu tinha 900 seguidores. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 2.300. Eu tô crescendo entre 60 a 100 seguidores por mês. Eu não sei se dá pra dizer que eu tô conseguindo seguidor todo dia, tá? Mas definitivamente toda semana eu consigo, tá? Um número considerável assim, pra mim, pro meu padrão, tá? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai ver, né, nesses produtores de conteúdo, nos marqueteiros, nos influencers, nos ilustradores e ilustradoras e desenhistas que já tem 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, 500 mil seguidores, né? Eles dão dicas de como crescer, por exemplo, mas daí eu, pelo menos, me pego pensando, né? Mas essa pessoa já tem 10 mil, já tem 20 mil, já tem 100 mil seguidores. Será que o que ela tá falando pra ela, né, se aplica totalmente ao meu caso, que tenho 2 mil? Né? E outra coisa também que eu me perguntava era tipo assim, quando eu vejo algumas dessas dicas, tá? Essas dicas não me levam a mal, me ajudam muito, é através delas que eu cresci, mas eu acredito que a quantidade de seguidor que você tem impacta diretamente, tá? Na maneira como que você cresce aqui no Instagram. Tem gente que promete, né, crescer 100 mil seguidores no mês, tem gente que eu já vi também, uma influencer que eu sigo, que ela disse que cresceu 40 mil seguidores no mês, tá? E eu não duvido, inclusive acredito que é possível, mas daí novamente fica a pergunta, será que organicamente, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo crescer esse número, né? Porque uma coisa é você já ter um grande alcance, já ser um influencer, já ter seus posts bem curtidos, comentados, compartilhados e etc, tendo um grande número de pessoas te seguindo, e aí você continuar crescendo a partir daí, que eu acho que também é desafiador, tá certo? Não tô tirando mérito de ninguém, mas outra coisa é você ter 2 mil seguidores e você crescer, não vamos nem botar 40k, 100k não, vamos botar 10k, tá certo? Digamos que eu quero crescer 10 mil seguidores em um mês. Significa que eu tenho que dividir 10 mil por 30. Eu vou fazer essa conta aqui rapidinho. Pronto, fiz a conta. Isso significa que eu tenho que ter mais ou menos em torno de 3.300 pessoas me seguindo por dia se eu quero ter 10 mil seguidores por mês.
tá? Então eu não sei você, não sei como você se sente em relação a isso. Novamente, não é descrença, pelo contrário, acredito tanto que estou aqui, mas dentro desses 2 anos de estudo, de cursos, certo? Eu ainda não encontrei essa fórmula, mas encontrei sim várias coisas que têm me feito crescer, certo? Não apenas crescer no sentido de ganhar mais seguidores, certo? Porque existem várias maneiras de você mensurar seu crescimento aqui no Instagram, mas de crescer no sentido de ter um Instagram com engajamento, ter pessoas compartilhando, ter pessoas salvando, comentando, mandando mensagem por direct, clicando no link que você deixa na bio, visitando o seu perfil, olhando o seu stories, certo? Então, tudo isso é basicamente para isso que eu trabalho diariamente aqui no meu Instagram, certo? E são essas dicas que eu quero compartilhar com você. Nenhuma promessa do outro mundo, nada de você vai ganhar, você vai crescer loucamente seu Instagram, não, nada disso, tá certo? Novamente, eu sou uma pessoa exatamente como você, que está crescendo seu Insta, exatamente como você quer crescer, tá certo? E a proposta aqui é essa, é eu compartilhar com você meu conhecimento dos últimos anos sobre Instagram, nessas 3 aulas que a gente vai ter, tá certo? Então vamos lá, depois dessa introdução longa de quem sou eu, por que eu tô aqui falando sobre Instagram, se eu não sou grande e poderosa, tá certo? Eu queria te mostrar alguns dados concretos, certo? Para também não ficar só na minha palavra. Essa tela que eu vou compartilhar com você agora, ela vai te mostrar duas capturas de tela aí do meu Instagram. Ela vai te mostrar o meu crescimento no último mês, né? Quanto que eu cresci de seguidores, que eu falei pra você, em torno de 100 mais ou menos, certo? Ela vai te mostrar também o meu alcance, certo? O número de interações que eu tenho, o número de seguidores atual que eu tenho, certo? Esses números eles são importantes para poder calcular a taxa de engajamento da minha audiência. E aí, mais detalhadamente, né, o último mês, como que foi, quantos seguidores eu ganhei, quantos seguidores eu perdi. Nos últimos, em torno... você nota que a minha primeira tela aqui, certo? Aí onde eu ainda tenho 1900 e quebrada, certo? De seguidores, é no Natal. Essa minha foto é do Natal, certo? De 2020. E essa captura de tela atual é da metade de maio de 2021, então vamos botar aí 4 meses e meio, mais ou menos, eu cresci aí em torno de 300 e poucos seguidores, certo? E como eu falei pra você, nada fora do comum, no sentido de, não foi nem 1000 seguidores nesse período, tá? Mas houve crescimento, né? Não foram meses que meu Instagram ficou parado, não foram meses que meu Instagram... E principalmente, que eu falei pra você, interação. Né? A interação entre os meus seguidores no último ano, ela só cresce, e eu espero compartilhar telas com você para poder comprovar isso, não ficar só na minha palavra, tá certo? E aí em seguida, a gente tá vendo aí o número de seguidores, a gente tá vendo aí as telas, né, que mostram meu alcance. Em seguida, eu quero te falar aqui dos 7 pontos que eu separei, certo? Essa é a nossa primeira lição, no sentido de eu te dizer, certo? O que eu tenho feito para poder crescer o meu Instagram. Então anota esses 7 pontos que eu vou te dizer agora. O primeiro ponto é você ser um comunicador. Se você quer crescer o seu Instagram de desenho aqui no Instagram, certo? É você entender que não apenas ser um desenhista, ou uma desenhista, um ilustrador, uma ilustradora, a partir do momento em que você está numa rede social, certo? Isso aqui também é uma mídia. E por ser uma mídia, a gente segue mais ou menos regras, digamos assim, de comunicação, certo? A gente é bombardeado por comunicação social durante toda a nossa vida, através do rádio, da televisão, do cinema, hoje em dia da internet, certo? E quando a gente entra em contato com as mídias sociais, né, a mídia ela é basicamente qualquer tipo de canal onde é compartilhado conteúdo de comunicação,
certo? Seja com objetivo de entretenimento, ou com objetivo publicitário, ou com objetivo informativo, certo? Mas a partir do momento em que você tá aqui no Instagram, que ela é uma rede social e ela é também uma mídia social, inconscientemente a gente fica querendo ver coisas por aqui que a gente já viu em outras mídias, certo? Então você entender mais ou menos como que a comunicação social funciona, ela vai te ajudar imensamente a você crescer o seu Instagram de desenho, tá? Eu acho também que para algumas pessoas isso pode ser um balde de água fria, né? Para mim foi tudo muito natural perceber isso e aplicar isso no meu dia a dia, porque como eu falei para vocês, eu sou formada em comunicação, tá? Mas para algumas pessoas ter esse entendimento, essa consciência de que você não pode simplesmente ser desenhista e sair postando do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, mas que o Instagram ele é uma mídia, e como uma mídia, digamos assim, existem regras, existem coisas, né? Se você quer crescer, você vai ter que seguir com o fluxo do Instagram. Isso pode ser um balde de água fria, tá? Se tá sendo um balde de água fria para você, a minha sugestão é que antes de você rejeitar de cara essa ideia, de você já pensar, mas não quero ser comunicador, não quero entender de mídia social, de rede, não quero e tal. Antes de você colocar essa resistência, você respirar fundo, deixar a ideia digerir na sua cabeça por um tempo, certo? E aos poucos você ir digerindo, aos poucos você ir se acostumando com essa ideia. A segunda coisa, né, o segundo tópico é não ter medo de interagir. De repente você até já sacou intuitivamente, inconscientemente, né, que aqui é uma rede social, como é que as coisas funcionam mais ou menos por aqui, mas se você já vem percebendo como é que as coisas funcionam, você já percebeu que as pessoas que têm bastante seguidores, que as pessoas que têm Instagrams que bombam, essas pessoas estão sempre aparecendo, estão sempre falando da sua vida, de algum aspecto da sua vida, estão sempre compartilhando suas opiniões, seus sentimentos, seus pensamentos, né? E isso pode dar uma trava também, né? Afinal de contas, não é fácil estar no Instagram, quer queira, quer não, dando sua cara a tapa, né? Porque a partir do momento que você tá aqui, colocando um conteúdo num espaço público, né? Pode chegar qualquer pessoa para falar qualquer coisa, né? Pode, as pessoas que te conhecem podem pensar, blogueira, por que tá fazendo isso, né? E não entender, por exemplo, o Instagram como um espaço de trabalho, né? Ou você pode simplesmente ter vergonha mesmo de aparecer, como é que eu vou aparecer no vídeo, como é que eu vou aparecer na foto. Mas o Instagram é sobre interação. E se é sobre interação, a gente precisa buscar interagir de todas as maneiras possíveis que essa plataforma oferece, certo? A terceira dica é testar muito. Tudo que eu fiz aqui no Instagram nos últimos 2 anos, certo? Foram testes. E quando você está testando, você pode acertar, como você pode errar. Então, não deixar esse medo de errar te paralisar. Testar muito. Não testar, por exemplo, tem muita gente que fala assim, baixa um aplicativo onde você vai poder planejar o seu feed, ver como é que vai ficar e tal. Mas a verdade é que você só vai realmente saber o que a sua audiência gosta, o que a sua audiência não gosta, o que dá certo, o que não dá certo no seu Instagram, se você testar no Instagram. Porque daí você vai ter dados a partir do Instagram que vão te dizer como é que as pessoas reagiram, certo? Então, não tenha medo de fazer posts, de fazer conteúdos para testar, mesmo que no final eles não deem certo. Porque daí você vai, pelo menos, aprender o que não dá certo. Minha quarta dica é que, bem, eu já falei pra você, né? Parece óbvio, mas não é tão óbvio para todas as pessoas. Se você quer fazer o seu Instagram de desenho crescer, você tem que se informar sobre o Instagram. Se não diariamente, mas pelo menos semanalmente. Ler sobre o Instagram, certo? É assim aleatório, qualquer conteúdo? Não. Por exemplo, eu comecei a me informar sobre o Instagram buscando aquilo que eu mais necessitava no momento. Então, por exemplo, engajamento, tal do engajamento, né? Como é que eu consigo engajamento nas minhas publicações? Então, comecei a ver vídeos no YouTube, comecei a ver vídeos no Instagram, comecei a ler textos no Google que falavam sobre engajamento, métricas no Instagram, o que são as métricas, como é que eu faço análise dessas métricas, né? Como é que eu obtenho essas métricas?
melhor formato de feed. Então, cada tópico desse, cada dúvida dessa que você tiver sobre Instagram, como melhorar seu feed, como editar, como digitalizar e editar os seus desenhos para eles aparecerem da melhor maneira possível, como melhorar seu engajamento, como fazer stories criativos, né? Se você se pergunta sobre essas questões, eu tenho uma ótima notícia de que você já encontra muito material, mas muito material mesmo sobre esse assunto no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, certo? Então, passe a consumir conteúdos relacionados a Instagram. A coisa não vai cair do céu, certo? Você não vai crescer seu Insta do dia pra noite. Você precisa se informar de como é que as coisas funcionam aqui. Como é que funciona o tal do algoritmo, né? Ninguém sabe, mas tem muita gente que especula. Então, o que é que essas pessoas que especulam falam sobre essa questão do algoritmo? O quinto item é não colocar resistência, né? Você nota que nos primeiros itens que eu falei aí, na verdade, todos os itens que eu vou falar pra você, tá? Você pode criar alguma objeção, alguma resistência. Pode ficar pensando, mas eu não quero ler sobre Instagram, mas eu não quero ter que interagir tanto, eu não quero ter que aprender o que é rede social, o que é mídia social e tal. Tudo que eu vou falar aqui, vamos lá, tudo que eu vou falar aqui, você pode ou não aplicar ao seu Instagram. Eu tô compartilhando o meu caso, certo? E tem muita coisa que eu vou falar que pode servir pra você, como pode acabar não servindo. Eu quero que você use essa peneira, certo? Do conteúdo que eu tô falando aqui. Nem tudo que eu tô falando aqui precisa necessariamente se encaixar perfeitamente como uma luva no seu caso, tá certo? Mas eu espero sim, com esse conteúdo, tá te ajudando de alguma maneira. E só que assim, o que eu observo muito com as pessoas quando eu converso sobre Instagram e sobre as coisas que se precisa fazer para crescer no Instagram, coisas comprovadas por outras pessoas, né, que apresentam métodos, coisas que quem segue à risca acaba sim crescendo, como por exemplo, eu sigo algumas coisas bem à risca e já noto a diferença do meu Instagram antes e depois de eu seguir alguns métodos, algumas fórmulas, depois de eu passar a me informar, certo? Mas mesmo assim, existe uma resistência inicial, geral, assim, das pessoas em relação ao conteúdo. De, mas será que isso funciona pra mim? Mas eu não quero fazer isso. Mas isso funcionou pra fulano, mas não vai funcionar pra mim. Porque meu caso é assim, assim, assado, né? Tudo isso que você vai botando resistência, que você vai, a gente chama de objeção, tá? Que você vai criando objeção. Se você quer crescer no Instagram, pensa só, já tem gente que tá aqui nesse jogo há muitos anos, tá? Não sei quantos anos que tem o Instagram, se já tem mais de 10 anos, mas digamos, quem já tá aqui desde o início nessa rede social, tá? E já cresceu a conta, e já aplica essas fórmulas, essa galera não tá aqui por acaso, não tem as contas grandes por acaso, certo? Existe sim maneira de crescer no Instagram, mas claro, é preciso seguir algumas dessas regras, alguns desses conteúdos, algumas dessas fórmulas, certo? E quanto mais você resistir àquilo que todo mundo, por exemplo, feed organizado, né? Cada um também vai ter sua opinião. Tem gente que vai dizer que é importante ter feed organizado, tem gente que vai dizer que não, tá? Eu sou das pessoas que acredita que sim, que é importante ter um feed organizado. Você não precisa ter um feed enrijecido, certo? Mas se você também tiver um feed muito desorganizado, pelo menos em relação ao desenho, isso não vai ser atrativo, tá? Porque a gente tá buscando beleza, a gente tá buscando, assim, se impactar, né, quando a gente procura, assim, um Insta de desenho, que tá tudo lá organizado no feed, que você consegue perceber padrões de cores, padrões de forma, né, que você consegue perceber algum tipo de sequência, né, isso enche nossos olhos, né, você fica, né, eu quero ser como esse ilustrador, como essa ilustradora. Então, ter um feed organizado eu considero que seja algo importante, sim, não precisa ser enrijecido, mas eu considero que seja importante. Aí você pensa, mas não tenho paciência para ajeitar meu feed e tal, vou fazer aqui de qualquer jeito, tá? Então, quanto mais você colocar resistência, aquilo que meio que funciona para todo mundo, ou pelo menos para a maioria das pessoas, para as pessoas que estão colocando à risca, certo? Enquanto você colocar resistência, você vai estar se auto-sabotando, certo? E você vai estar dizendo para si mesmo, eu quero crescer meu Instagram de desenho, mas ao mesmo tempo você vai estar tomando ações que são o contrário, certo? Então, não se engane, crescer seu Instagram de desenho requer sim muito trabalho, requer sim que você encare isso aqui como um trabalho, tá? Não sei se seu objetivo é hobby ou se seu objetivo é profissional. Se seu objetivo é hobby, você provavelmente pode flexibilizar muito do que eu tô falando, certo?
Mas se o seu objetivo é mais profissional, se você tem intenção de vender suas ilustrações, né, de conseguir trabalhos freelancers através do Instagram e coisas desse tipo, então é muito importante que você observe essas questões, tá certo? Minha sexta dica, essa dica é muito importante, gente. Lembra que eu falei que eu levei 2 anos para testar coisas e eu continuo testando coisas? Então, só nesse vídeo, eu tenho certeza que você já vai estar pensando 1 milhão de coisas que você pode modificar no seu Instagram. E se você continuar consumindo conteúdo sobre Instagram, certo? Você vai ver coisas que você precisa modificar no seu Instagram. E a minha dica é, você não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Você pode ir aplicando tudo que você vai estudando, tudo que você vai conhecendo. Eu tô aqui, ó, com o meu caderninho de anotações, tá certo? É nesse caderninho que eu anoto tudo, toda vida que eu assisto um vídeo, que eu assisto uma aula, eu faço anotações. E você, humanamente, não tem como aplicar tudo isso ao mesmo tempo. Não tem como aplicar isso em 1 mês. Não tem como você começar a modificar o seu Instagram em 1, 2, 3 meses. Mas ainda não tô vendo os resultados. Não é assim, certo? Então, assim, quanto mais você for aplicando e quanto mais você for testando e descobrindo o que funciona para você no seu Instagram, mais você vai modificando aos poucos, mais ele vai crescendo aos poucos e as coisas vão tomando o seu lugar, tá certo? Então, assim, não espera que... E também, assim, pra você não se sobrecarregar. Imagina o tanto de coisa que você não teria que fazer, assim, pra... Pelo menos, assim, eu tô tomando como base o meu Instagram, o tanto de coisa que eu tive que fazer, o tanto de coisa que eu tive que testar pra chegar no resultado que eu tive hoje, certo? Então, assim, levando em consideração esse aspecto, é humanamente impossível, pelo menos do meu ponto de vista, das minhas limitações, fazer todas as modificações que eu fiz, por exemplo, num curto espaço de tempo. Eu sei que quando a gente quer crescer o nosso Instagram, a gente quer resultados hoje e agora e pra ontem, tá? E é possível, assim, quando você começa a estudar, que você começa a aplicar aquilo ali, post a post, na primeira semana que você aplica algumas coisas, alguns princípios, certo? Você já começa a notar a diferença. Mas daí vem a consistência. Você precisa fazer isso, precisa começar a aplicar isso na sua rotina. Eu digo assim, não adianta você aplicar as fórmulas e os métodos durante 1 semana e depois relaxar. Planeja a semana, depois conseguiu planejar uma semana, planeja outra semana e com o tempo você vai conseguir planejar 1 mês, certo? E com o tempo você vai conseguir planejar meses à frente. Agora não adianta, por exemplo, você aplicar uma técnica, por exemplo, de construção de legenda. Você passa 1 semana aplicando e aí na outra semana você relaxa. E aí você fica assim, mas eu não tenho mais, não tô crescendo, não tô tendo os resultados que eu quero, porque você relaxou, tá? Então é isso que eu tô falando em relação a não esperar crescer da noite pro dia, no sentido de não querer aplicar tudo ao mesmo tempo, fazer esse crescimento aos poucos, inclusive, vai ser mais prazeroso, certo? Vai ser mais interessante para você observar o que está acontecendo, ter ideias, né? Digerir aquilo ali e ir planejando, né, o seu Instagram de semana a semana, de mês a mês, para ele ir crescendo e você saber exatamente por que ele está crescendo. Esse conteúdo você vai ter que adaptar, certo? Para a sua situação de desenho. Até o que eu estou falando, que está direcionado para desenho, você vai ter que adaptar para a sua situação. Como eu falei para você, tem coisa que vai servir, tem coisa que não vai servir, tem coisa que você vai ouvir, que você vai pensar, a Paula falou isso, para ela funcionou assim, mas talvez para mim eu tenha que fazer alguma adaptação. E tá tudo bem, certo? Então, assim, tem muitas coisas que a gente encontra por aí, tem muito conhecimento por aí, mas tem muito conhecimento que você vai ter que adaptar para a sua situação de desenho, para os seus objetivos, certo? E aí, gente, eu tô olhando aqui a minha pesca. Agora, eu queria mostrar para você... Agora, eu queria compartilhar com você algumas telas, algumas capturas de telas que vão te mostrar como que era o meu Instagram, certo? O meu Instagram, ele era assim, tá? Isso aí é de 2015, quando eu comecei esse feed, bem bagunçado. Um pouquinho mais pra cima, se você sair rolando, você vai ver essa imagem. Você vê que quando você posta desenho e posta foto, né, ainda fica uma sensação ainda maior de bagunça, tá? E aí a gente ainda tem essa tela aqui, que eu tô te mostrando. Aqui foi quando eu comecei a querer organizar o meu Insta, né, seguindo o mesmo estilo, uma mesma técnica. Mais pra frente, mais uma tentativa de organização. Outra tentativa de organização, certo?
Você vê aí através das minhas telas muitas tentativas e erros, certo? Você vê que mesmo tentando organizar o meu feed, ele continua não dando a sensação de estar realmente organizado, certo? E essa é a minha última proposta. Eu decidi nesse mês de maio, né, decidi fazer uma transformação completa no meu feed. Eu resistia muito à ideia de usar cor, certo? De usar um fundo com cor, porque eu sempre achei que as cores que eu escolhi assim, iam brigar com as cores do meu desenho, tá? E como eu falei pra vocês, tô aqui na tentativa e erro, tô aqui testando várias ideias e tô aqui para compartilhá-las com vocês, certo? Dessas ideias que eu mostrei para vocês, desses tópicos, né, esses 7 tópicos que eu falei para vocês, eu queria me focar em 3 tópicos, certo? Ao longo dessas aulas. A primeira seja um comunicador, a gente já tá fazendo agora, certo? A gente já tá aqui aprendendo sobre Instagram, aprendendo, se você nunca tinha parado para pensar que existem conteúdos por aí sobre Instagram, falando sobre métricas, falando sobre algoritmo, falando sobre engajamento, falando sobre feed. Então, prazer, né? Eu digo, a partir dessa aula, que bom que você agora tá sabendo e vai poder pesquisar e vai poder ir atrás, tá certo? Se você já sabia, mas não pesquisava, mais um empurrãozinho aí para você pesquisar. E se você já sabia e já pesquisava, né? Então, vamos trocar essas figurinhas. Espero estar podendo estar falando coisas úteis para você, tá certo? Mas basicamente é isso. O que eu tô fazendo aqui nesse vídeo é me comunicar, cumprindo minha função de desenhista, comunicadora, certo? Senão eu não estaria gravando um vídeo, senão não teria um roteiro para essa aula, né? Não teria preparado slides, tá? A gente vai continuar falando sobre esse primeiro tópico. O segundo tópico que eu tô querendo assim falar com vocês na próxima aula é o tópico do testar muito, certo? Já dá para notar aí pelas imagens que eu tô mostrando para você que eu testei muito, a importância de você testar muito as coisas no seu Instagram para você saber o que dá certo, testar sem medo de errar, celebrar os seus acertos e aprender com os seus erros e a importância disso para o crescimento do seu Instagram. E na última aula eu queria falar um pouco sobre essa questão do se informar como é que funciona o Insta, né? Dar um panorama geral, falar um pouco mais sobre o Instagram. Gente, a gente está quase terminando essa aula. Agradeço a todas as pessoas que me acompanharam até aqui, certo? E queria terminar esse vídeo, né? Já te mostrei aí as telas dos meus feeds, né? Como é que eles estiveram organizados ao longo desses anos de Instagram, certo? Já passamos aí a nossa lista dos pontos que você precisa trabalhar para poder crescer o seu Instagram de desenho, né? E queria terminar essa aula, a nossa aula aqui sobre comunicação, sobre ser um comunicador, né, com esse slide aí. Essa frase eu tirei da Wikipédia, tá? Às vezes a gente fica querendo assim, não vou ler o Wikipédia porque a fonte não é confiável. Gente, você tem senso crítico. Se você ler e achar que não é confiável, pesquise em outro site, mas às vezes a Wikipédia é a maneira mais rápida e prática de você jogar no Google um tema e você entender sobre ele, tá? Então, a partir dessa frase da Wikipédia, né, a gente percebe aí o que são as mídias sociais, o que são as redes sociais, onde a gente busca interação, onde a gente busca conhecer pessoas, interagir com as pessoas, né? Onde a gente busca compartilhar a nossa vida social digitalmente através de diversos formatos, através de textos, através de imagens, através de vídeos, certo? A partir do momento em que a gente começa a utilizar esses meios, né, texto, vídeo, imagem, áudio, certo? Para estar compartilhando um conteúdo com as pessoas, parabéns, você já é um comunicador em potencial, tá? E existem muitas maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso simplesmente
gravando um vídeo de qualquer jeito e jogando aqui na rede, ou você pode tentar, né, se informar minimamente sobre formatos, né, sobre como que você apresenta da melhor maneira, sobre... Você tá vendo aqui que eu tô segurando o microfone, eu perdi minha lapela, mas eu digo assim, de repente, se der, né, você usar um microfone para o áudio sair melhor, você ter um cuidado com a imagem, né, como que você faz para otimizar, para potencializar os seus resultados como comunicador, tá certo? Não é difícil, não é coisa do outro mundo. Hoje em dia, mais do que nunca, todos nós somos comunicadores em potenciais. A partir do momento que a gente está aqui nas redes sociais, a partir do momento em que a gente se vê compartilhando conteúdo e que a gente busca fazer isso da melhor maneira possível, certo? A gente está, de alguma maneira, entrando nesse terreno da comunicação social. E são cuidados, né, que se você quer ter um Insta de desenho, que se você quer crescer, essa questão dos formatos, de você, por exemplo, você bateu a foto do seu Insta, tá, ou do seu desenho, tá, e agora? Como é que você vai digitalizar? Como é que você vai editar essa imagem? Qual formato você tem que pôr? Quando você for postar, como que você vai fazer a legenda, né? Todos esses cuidados que você vai ter, que você vai passar a se informar sobre, certo? São cuidados assim que não sou só eu, certo? Como desenhista que estou tendo. Se você vê, de repente, Instagram sobre psicólogos, sobre médicos, sobre nutrição, né, as áreas mais diversas, direito, né, é um cuidado que muita gente está tendo, que muita gente está entendendo, que estar aqui nas redes sociais, né, existem maneiras e maneiras de você estar compartilhando conteúdo, certo? Então, assim, o que eu quero que fique para você da lição de hoje é isso, essa consciência de que estando no Instagram, você está fazendo parte de uma rede social onde, o nome já diz, você está aqui para interagir socialmente através de mídias, certo? De formatos midiáticos, como vídeo, como texto, como foto, certo? Com as pessoas que te seguem, certo? E essa consciência, assim, de que o Instagram, né, uma rede social, ele é mais do que você... A partir do momento que você quer crescimento no seu Instagram, você não tá aqui só para chegar e jogar seus desenhos de qualquer jeito, né? Que você pode fazer essa organização, que você pode, né, de acordo com os diversos formatos, né, pensar maneiras de estar apresentando, potencializando a apresentação dos seus conteúdos, tá certo? E, gente, para terminar, eu queria deixar para você 3 tópicos que eu quero que você faça. Eu quero que você pegue o seu caderno agora, porque se você deixar para depois, você vai acabar não fazendo, tá certo? Então, para não correr esse risco, pega o seu caderno agora, pega um lápis, pega uma caneta e você vai anotar esses 3 tópicos. Essas 3 perguntas que eu vou passar para você, você vai refletir em relação ao seu Instagram e a partir dessas 3 perguntas, você já vai começar a pensar na prática como que você pode melhorar, como que você pode fazer o seu Instagram de desenho crescer, tá certo? A primeira coisa que eu quero que você faça como tarefa de casa é pensar qual o objetivo do seu Insta de desenho. Eu listei aí alguns exemplos de objetivos, mas se vier outros à sua cabeça, à sua mente, anota. Eu quero que você escolha até 3 desses objetivos, tá certo? Aparentemente, pode assim parecer, eu quero todos, ou então eu quero mais do que 3. Só que se você encher muito a sua lista de objetivos, você vai acabar não se focando direito em nenhum. Você vai escolher 3 objetivos principais. Se outros objetivos, né, acabarem sendo cumpridos ao longo desse processo, é ótimo, tá? Mas eu quero que você pense em 3 objetivos principais que você vai tentar seguir, certo? Atingir com o seu Insta de desenho. Em seguida, eu quero que você pense como você pode atingir os objetivos que você escolheu.
tá certo? Então, se você escolheu, por exemplo, ter mais clientes, ter mais interações, é um hobby, ter um Insta de desenho, né? Porque você tem um hobby de desenhar e quer compartilhar, certo? Eu quero que você pare para pensar como que você pode atingir esses objetivos, com postagens, com vídeos, com stories, tá? E a terceira coisa que eu quero que você faça de tarefa de casa é escolher um período para você analisar as suas postagens. E a partir desse período, você vai pensar se as suas postagens desse período estão contribuindo para alcançar os objetivos que você traçou. Esse é o exercício mais básico que a gente pode fazer na nossa conta do Instagram. Às vezes a gente pensa, eu quero mais seguidores, mas o que você está fazendo efetivamente através das suas postagens para conseguir mais seguidores? Né? Então, esse exercício é justamente para você focar, para você descobrir seus objetivos, para você pensar se você está atingindo esses objetivos e como você pode atingir esses objetivos. Gente, é isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por ter participado desse vídeo. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou. Não esquece de repente, se ficou alguma dúvida, se você quiser me enviar mensagem. Eu estou sempre por aqui pelo Insta. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha sido útil e eu vejo você no próximo vídeo.